Bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. No dia de hoje, dando seguimento à nossa série de vídeos de antropometria, falaremos sobre perimetria e comprimento de membros superiores e inferiores. A perimetria é a mensuração em centímetros da circunferência feita com fita métrica, que permite avaliar a adiposidade, a massa muscular, o trofismo e o edema. Algumas precauções são necessárias, como registrar os pontos de referência utilizados. O ponto de referência deve ser o ponto fixo demarcado com um lápis dermográfico. Medir sempre sobre a pele nua, fita flexível porém não elástica, não pôr pressão excessiva nem deixar a fita frouxa, realizar pelo menos 2 medidas e calcular a média. Não medir após a atividade física e fazer sempre no mesmo horário e na mesma posição. Já no tórax, a avaliação é denominada citometria, onde realiza-se o perímetro da caixa torácica. Com sua mensuração, permitimos que seja realizada a diferença entre a inspiração máxima e a expiração máxima e assim avaliar a expansibilidade torácica. Pode ser realizada no nível axilar, chifoide e abdominal. O normal é que a expansibilidade seja de 5 a 11 centímetros. Caso seja abaixo disso, é considerado reduzido. Além disso, em homens o ápice é maior do que nas mulheres. Para a avaliação da circunferência abdominal, realiza-se na metade da distância entre a última costela e a crista ilíaca, através de uma expiração normal. Para o quadril, realiza-se no ponto de maior circunferência sobre a região glútea, sem pressionar os tecidos moles. Já na perimetria braquial, avaliaremos o trofismo muscular dos flexores e extensores do cotovelo, devendo ser medido cerca de 10 centímetros acima do epicôndilo lateral, podendo ser realizado tanto com a musculatura relaxada ou contraída. Já a circunferência antibraquial avalia o trofismo dos músculos epicondilares, medindo-se 5 centímetros abaixo do epicôndilo lateral. Já no punho, avalia-se no nível subestilóide, utilizado para avaliação de edema. Na mão, avalia-se nas alturas das pregas transversais, nas cabeças do segundo ao quinto metacarpo, também utilizado para avaliação de edema. Já nos membros inferiores, na coxa, o paciente deve estar com as pernas afastadas. Para avaliação de trofismo muscular do vasto medial, utiliza-se 5 centímetros acima da borda superior da patela. Para o vasto lateral, 10 centímetros acima da borda superior da patela. E o reto femoral, 20 centímetros acima da borda superior da patela. Já na perna, para trofismo do tríceps sural, avalia-se 15 centímetros abaixo do ápice da patela, e no joelho, no nível da linha poplítea, para avaliação de edema. Já no tornozelo, utiliza-se 2 ou 3 centímetros acima do malelo lateral, utilizado também para avaliação de edema. Independente de sua origem ou etiopatogenia, é importante que na prática clínica a severidade e a extensão do edema periférico sejam quantificadas antes e após a intervenção. Na clínica fisioterapêutica, o edema periférico, seja de membros superiores ou inferiores, é uma condição prevalente, sendo que a técnica de drenagem de edema periférico se constitui numa especialidade da nossa profissão. Dentre as diferentes técnicas utilizadas para avaliar o edema, destacam-se o deslocamento de água e a perimetria, amplamente descritos na literatura. Para avaliação do edema, a técnica do deslocamento de água é baseada no princípio de Arquimedes, que determina que um objeto imerso na água desloca uma quantidade de líquido semelhante ao volume daquele objeto. Esse método é considerado padrão ouro dentre as demais medidas inferenciais de edema. A perimetria, por sua vez, é um método simples, barato e que permite fácil identificação de mudanças na dimensão dos membros secundários ao edema. Com essa técnica, o volume do membro é avaliado pela medida da circunferência do segmento analisado. Existem descritas na literatura várias formas de se utilizar a perimetria, incluindo um aparelho mais recente denominado Legiometer. O Legiometer foi desenvolvido em 1990 pelo Dr. Zuccarelli na França, como alternativa à fita métrica, e é projetado especificamente para verificar a circunferência do tornozelo ou panturrilha. Consiste em uma fita métrica fixada a um suporte ligado a uma pequena prancha na qual o paciente está em pé. A fita está sempre na mesma altura e o paciente na mesma posição, dando assim uma medida padronizada e objetiva. Com a fita métrica, também podemos medir o comprimento dos membros. Nos membros superiores e inferiores, o membro deve estar relaxado.
Para o segmento braquial, o membro mede-se da borda superior anterolateral do acrômio e o ápice do epicôndilo lateral do cotovelo. Para o segmento antibraquial, do ápice do epicôndilo lateral à ponta do processo estiloide do rádio. Na mão, medida com os dedos estendidos na face dorsal, do meio da borda posterior do rádio à extremidade distal da terceira falange. Nos membros inferiores, o paciente fica em decúbito dorsal. Para medir a coxa, realiza-se desde a espinha ilíaca antero-superior ao epicôndilo lateral do fêmur. Para a perna, do epicôndilo lateral do fêmur à ponta do maléolo lateral. E para medir todo o membro, desde a espinha ilíaca antero-superior à ponta do maléolo medial. Se tiver uma tíbia maior, ocorre de um joelho estar mais alto que o outro. No caso de um fêmur maior, um joelho se projeta mais adiante que o outro. A diferença de comprimento entre os membros é uma situação relativamente comum na clínica. Na prática, o que mais se utiliza nessas avaliações são as mensurações com as fitas métricas, embora existam métodos seguramente mais fidedignos para a medição real dos membros. Caso a dismetria seja exacerbada, pode ocasionar o desenvolvimento de escoliose, dor lombar com alterações ciáticas, dor no quadril e joelhos, fascite plantar e fraturas por estresse. Pequenas dismetrias podem ser tratadas com palmilhas e calçados. Alguns métodos utilizados são os clínicos, mediante o uso de fita métrica, realizando-se a mensuração externa de uma a outra região anatômica, que sejam facilmente identificáveis, com o paciente deitado com os membros estendidos. Podem ser de dois tipos: a aparente, da cicatriz umbilical ao maléolo medial, e a real, das espinhas ilíacas antero-superior até o maléolo medial. Por métodos radiográficos, a escanografia panorâmica, com a incidência radiográfica de todo o membro inferior, incluindo as articulações da bacia, joelhos e tornozelos, tem a vantagem de visualizar todo o esqueleto dos membros inferiores. E as ortorradiografias, ou escanografia modificada, que é da cicatriz umbilical ao maléolo medial ou à superfície plantar. Além disso, se tem os métodos tomográficos, que consistem nas escanometrias tomográficas com aplicabilidade em todas as situações factíveis aos raios-x, com as vantagens de maior acurácia, menor custo e menor quantidade de radiação. Nosso tema de hoje foi antropometria, abordando perimetria e comprimento dos membros. Obrigada por nos acompanhar até aqui e siga-nos nas redes sociais.